Boa noite, então. Sani, Daisy, vamos escrevendo aí. Quero curar minha casa. Se vocês puderem deixar aqui um coraçãozinho pro Instagram mostrar. O Instagram não tá mostrando as minhas lives. Eu fico muito triste com isso, mas paciência, né? E aí, quando vocês colocam um coraçãozinho, ele entende que esse conteúdo é relevante e começa a mostrar. Então, se vocês puderem ajudar aqui, ele começa, ó, tá vendo? Vocês colocam, ele já começa a avisar algumas pessoas. E eu agradeço muito. Muito bom. Para começar, eu queria saber se vocês entendem bem o que é a diferença, qual é a diferença entre um lar e uma casa. A gente vai falar hoje, o título dessa live é Cure Sua Casa, Cure Sua Vida. Porque, nossa, a gente tem tanta coisa legal para falar hoje. A casa, ela é o seu templo aqui, né? É onde você se nutre, onde você descansa, onde você pensa na vida, né? É um lugar que te acolhe. Então, tudo o que está acontecendo dentro de você reflete na sua casa. E tudo que está acontecendo na sua casa tem a ver com você e vai refletir em você. Se nós atraímos o outro, né, por semelhança, por frequência, porque tudo no universo é frequência e vibração, então se nós atraímos tudo por vibração, é claro que nós atraímos a casa que vai trazer os desafios e as curas que nós estamos trabalhando nas nossas vidas. Então tem pessoas que têm muitos desafios nas casas, por exemplo, com vazamentos, com rachaduras, com mofo, com aparelhos que quebram. Vamos entender todas essas coisas, o que a sua casa está dizendo sobre você, o que a forma como você decora e estrutura a sua casa está dizendo sobre você, assim como o seu corpo, né? A gente vai dar daqui a pouco um curso de anatomia intuitiva e fica muito claro na anatomia intuitiva que as nossas emoções deixam o nosso ambiente, o nosso corpo, que é a casa da nossa alma aqui nessa terra, propícia a entrada, por exemplo, de fungos, bactérias, parasitas, leveduras, né? A proliferação desses micro-organismos. Na nossa casa não é diferente. Então, se você atrai muitos ratos, muitas baratas, muitas traças, muitos cupins, né? Você também está ressoando com isso por alguma questão. Por isso, quando eu falo em curar a casa, eu acredito que a gente deva curar a casa sempre num aspecto prático, né? Fazer o que tem que ser feito. Então, se tem bolor, tem que limpar o bolor, tem que passar a tintura anti-mofo, tem um monte de coisas, mas tratar dentro da gente para que você deixe de ressoar e aqueles seres não encontrem hospitalidade aí na sua casa, para que eles entendam que essa casa não pertence a eles e não ressoem com a sua energia. Então, quando você começa a ter essa visão do seu corpo, essa visão do entorno, essa visão da sua casa, você vai se curando, porque você entende que você não é vítima de nada e que nada é por um acaso. E aí eu quero dar algumas dicas também de como você pode equilibrar a energia da sua casa através de todos os planos da existência, né? Nós temos 7 planos da existência. Os minerais, os vegetais, nós mesmos, os animais, o espiritual, o de seres de poder, né? O das leis, das cores, dos tons, dos sons e do Criador. São 7 planos. Isso a gente explica, essa é a base da filosofia Theta Healing. Então, como que a gente pode usar a vibração desses planos para neutralizar as disfunções no nosso corpo, na nossa casa? É sobre isso tudo que a gente vai falar hoje. E eu trouxe até meu aurímetro, né? Essa varinha aqui, isso aqui é usado para encontrar água, água embaixo da terra mesmo, os antigos usavam, né? E com isso aqui a gente também pode medir o campo energético de uma planta, de um cristal. A gente pode, entendendo um pouco e conhecendo esses planos, criar vórtices nas nossas casas que potencializam aquilo que nós queremos. É muito interessante saber trabalhar com esses planos, tá? Então,
Vamos lá, você pode também escrever aqui, se você quiser deixar essa live mais legal, escrever os desafios que você tem na sua casa, as dúvidas que você tem na sua casa, e se for conveniente a gente vai lendo aqui, se não for sair muito do assunto, tá? Vamos começar então. Primeiro, a diferença entre casa e lar, né? Casa é a construção física, tá? É a estrutura. Lar tem muito mais a ver com um sentimento de acolhimento e pertencimento, tá? Então o lar, ele é muito mais dentro do que fora. A casa é a estrutura física, o lar é o acolhimento, o pertencimento. Então você pode morar numa casa que não é um lar, que é só uma estrutura, né? E você pode ter o lar dentro de você, a consciência do lar dentro de você, e fazer de qualquer quarto de hotel, de qualquer lugar onde você se hospede, de qualquer lugar que você esteja no mundo, a sua casa. E isso é muito divertido. Então vamos lá. Eu vou trazer alguns downloads para vocês, para a gente começar a partir dessa definição do Criador, e aí nós vamos partir para o nosso conteúdo, tá? Se você quiser receber esses downloads, é só você fechar os olhos, dizer sim em voz alta, e conforme eu vou falando, você vai ouvindo o meu comando, e eu quero que você imagine que uma energia está descendo e instalando toda essa informação de célula a célula, do topo da cabeça até a sola dos pés, tá bom? Isso é um download. Então, você gostaria de saber a diferença na perspectiva do Criador, do que é uma casa e o que é um lar? Se quiser receber, diga sim. E você gostaria de saber que você já tem a definição mais elevada do que é um lar? Que todas as suas células já têm um lar, que o seu coração sabe o que é ter um lar, e que você já tem um lar em qualquer lugar onde você viva, que você já sabe fazer todos os lugares, de todos os lugares onde você habita, você já sabe como transformar num lar, como receber esse acolhimento, esse pertencimento, esse sentimento de lar, que isso já está vibrando em todas as suas células, sim? E trazer para sua consciência que tudo que te é dado, que tudo que nos é dado aqui nessa vida é emprestado pelo nosso Pai do Céu para que possamos desfrutar dessa estadia na Mãe Terra, e que nós já temos o lar, nós já pertencemos à criação, nós já somos completamente, verdadeiramente acolhidos e protegidos e pertencentes a esse Pai amado que é Deus, e nós podemos fazer de qualquer lugar na Terra os nossos lares, sim? Que você já conhece a sensação de ter um lar e que você já vive num lar harmônico, que as suas células já têm esses receptores agora, sim? E que você já sabe como construir o seu lar, como harmonizar o seu lar, e que é seu direito, e que é possível, e que é seguro, e que o Criador fica feliz quando você agradece o que Ele te dá aqui na matéria, e cuida com carinho, com amor e com gratidão, transformando qualquer construção na sua vida num lar, num verdadeiro lar, sim? E você gostaria de saber que é possível usar todos os planos da existência para harmonizar e trazer alegria e acolhimento e pertencimento e abundância para o seu lar? E você gostaria de saber que é possível, fácil, seguro, permitido, curar o seu lar e permitir que o seu lar te ajude a curar também a sua própria vida? Muito bem, então receba esses downloads e pode abrir os olhos. Vamos começar. Muitos de nós passamos por essa vida olhando, né, para esse corpo físico como quem olha para uma casa. Às vezes você até aceita, né? Você fala, esse corpo é um corpo que vai morrer aqui, eu não vou levar nada daqui. E aí você fica tratando esse corpo como quem trata uma casa alugada. Vocês já viram isso? Quem aqui conhece ou vive numa casa alugada e fala assim, eu não vou investir nessa casa alugada, ela não é minha, eu vou ficar investindo para fazer benfeitorias para o verdadeiro dono? Não, eu vou guardar o meu dinheiro, não vou investir numa casa alugada. Alguém aqui pensa assim? Alguém aqui pensa que é tolice investir numa casa alugada? Escreve aqui, número 1, se você acha uma bobagem investir numa casa que não é sua,
Mas escreve com seu coração, de verdade, seja honesto. Põe número 1, se você acha que não se deve investir numa casa que não é sua, que não seja sua, que seja alugada. E coloca o número 2, se você acredita que você pode sim cuidar, investir e transformar essa casa alugada num lar como se fosse seu para o tempo que você permanece ali. Isso vai dizer muito sobre você e o seu corpo. Por enquanto temos um 1 e um 2, estamos divididos, 50-50. Quem vai desempatar? 2. Vamos lá. Vamos lá. 1 para quem acha que não deve investir em casa alugada. 2 para quem acha que deve investir em casa alugada. Quando eu falo investir, é cuidar da casa, colocar coisas bonitas, organizar, né? Tá, a maioria é 2. Então tá. É claro, gente, que a inteligência gera economia, né? Então, é óbvio que você vai ter bom senso, você vai ter critério. Você não vai investir em móveis feitos sob medida, incríveis, né? Colocar pisos de mármore, fazer coisas caríssimas numa casa alugada que você pretende entregar daqui a uns anos. Aí você não tem muito bom senso, porque você está pegando um valor muito alto e investindo numa coisa que é passageira, né? Que você tem planos de entregar. E você poderia sim estar aplicando esse dinheiro, usando isso para investir nos seus cursos, nas suas formações, no que realmente é importante. Então isso é uma questão de coerência. Mas eu conheço muita gente que não faz qualquer coisa. A pessoa está numa casa alugada, com as paredes todas beges, ela acha que aquela casa é muito triste, ela passa a vida reclamando dessa casa, reclamando que o dono tinha mau gosto e era triste porque pintou de bege, mas ela é incapaz de comprar uma tinta branca, se aquele bege faz mal, né? E mudar a energia dessa casa, porque ela acredita que ela estará fazendo uma benfeitoria para o dono e que isso não vai retornar, ou ela acredita que depois ela vai ter que fazer outro investimento, na hora de entregar vai ter que pintar de novo para voltar para o original, não é assim? Vocês conhecem alguém que pense assim? Então, esse tipo de raciocínio é o mesmo raciocínio que a gente tem com o nosso corpo. Quem tem essa filosofia com a casa alugada, tem essa filosofia com o próprio corpo, porque o seu corpo ele também é emprestado por Deus. Ele também não é comprado por você e uma garantia. Você não tem como deixar o seu corpo de herança para os seus filhos. Você deixa o seu DNA que passou para eles, mas o corpo, quando a molécula de carbono descansar e o ATP for liberado para outro plano, acabou aqui, virou pó, voltou a ser pó da terra. Percebe que o corpo é como se fosse uma casa alugada, uma casa emprestada? Então, o bom senso no seu corpo é você fazer o melhor por ele. É você fazer investimentos em exercícios, em bem-estar, em cuidados com a sua mente, com o seu intelecto, tudo que você pode desenvolver. Mas quais são os melhores investimentos que você faz no seu corpo, que é a casa da sua alma? São aqueles que te edificam, são aqueles que quando o corpo morrer, não vão ficar aqui. Esses são os investimentos seguros. Os investimentos que fazem você treinar a virtude, você treinar habilidades, coisas que não tem nada que te tire. Porque se o seu investimento no corpo for só botox, bioestimulador, plástica, roupas caríssimas, é a mesma coisa que você colocar piso de mármore numa casa alugada, certo? Você vai dar toda a energia da sua vida para trabalhar, para pagar aquilo e vai ficar. Então tem que ter inteligência e bom senso, tanto para você investir numa casa alugada, quanto para investir no seu corpo. Por outro lado, é muito bom você investir em roupas boas, porque você vai se sentir bem essa forma como você se apresenta. É muito bom você investir em bons produtos, porque eles vão dar mais qualidade, né, e durabilidade para essa máquina, para o seu corpo. Você se nutrir de bons alimentos, porque você vai deixar esse corpo mais saudável. Assim como um carro maravilhoso, quando você compra, você vai sempre querer abastecer com o melhor combustível para não danificar o motor, para não estragar, não é assim? Então, percebam já como a nossa mentalidade com a casa é a mesma que temos com nós mesmos. Essa é uma chave que a gente tem que virar, tá bom? Nem investir demais numa casa alugada, isso seria tolice, seria desperdício, né? E tem pessoas que passam uma vida inteira investindo só na forma para nada, não cuidam da mente, não cuidam do espírito, não cuidam do intelecto. E nem
abandonar por completo, tipo assim, esse corpo aqui vai morrer, então não preciso cuidar, porque vai voltar para a terra, eu vou me descuidar. Esse é o mesmo raciocínio que você tem com uma casa alugada. Eu vou investir numa coisa que é pro meu, que não é para mim, né? Só que pensa que enquanto você tá nessa casa alugada, sei lá, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, por egoísmo, por escassez de não querer fazer um benefício para o verdadeiro dono, você está se privando de viver melhor. Pensa nisso, né? Então, quando eu também não cuido do meu corpo com devoção, com amor e com tudo que ele merece, eu não estou fazendo por Deus a vontade dele, porque ele te deu esse corpo sagrado para que você cuide, certo? Muito bom. A sua casa física mesmo, o seu lar, ele vai refletir todas as suas emoções e todo o seu sistema de crenças, tá? Se você tem um coração sujo, se você tá cheio de ressentimentos, de lixo emocional, culpas, remorsos, ressentimentos, um coração sujo, seu corpo adoece, seu corpo fica muito mais aberto aos micróbios, né, aos invasores, às doenças. Assim como se você tem uma casa suja, você concorda que você está muito mais aberto para baratas, para ratos, para moscas, né? Para sujeira. Assim como no mundo energético, você também vai se abrir mais para um obsessor espiritual, para energias obsessoras que gostam da sujeira. Que sujeira? Da física e da mental. Então, o cuidado com a limpeza da casa e com a limpeza do seu corpo é super importante. E percebam como uma coisa reflete a outra? Cuidar da casa, gente, é permitir que ela te cure. É um corpo purificando, treinando virtude o tempo inteiro. E a casa, ela é o melhor ambiente para você treinar a virtude. Porque você tem que... Olha, eu quero que você agora pense no seguinte. Quando eu cuido da minha casa, quando eu escolho transformar essa casa, que é uma simples construção física, num lar, que é um sentimento de acolhimento, de amor e de pertencimento, quando eu vou fazer isso, quando eu coloco a minha energia para transformar a minha casa num lar, que habilidades eu estou treinando? Veja como o cuidado da casa, ele pode ser muito espiritual, ele pode treinar muitas habilidades que vão te ajudar na vida. Então, escrevam aí pra mim, que habilidades você treina quando você transforma a sua casa num lar? Você treina organização, né? Tô dando aqui, eu quero que vocês coloquem também. Você treina disciplina, porque ela requer um cuidado constante, ela requer manutenção, né? E quando eu treino disciplina, eu tô treinando também, eu tô vencendo o vício da resistência, né? Porque a resistência quer que você pare, quer que você procrastine, quer que você fique descansando e deixe tudo para depois. Mas quando você vence e coloca a disciplina, quando você vence a resistência, você está criando uma virtude de disciplina, de organização, de, como que chama? Regularidade, né? Esqueci o nome, sensibilidade, perfeito, porque você olha para essa casa e você desperta a sensibilidade para ver o que precisa, o que não precisa. Beleza, você está treinando a virtude da beleza, né? Porque você está treinando o seu olhar para olhar o que eu ponho aqui, o que eu tiro ali, como eu faço para isso ficar gostoso, para isso ficar harmônico, para isso me fazer feliz. O que mais que você treina na sua casa? Você treina muitas virtudes, né? Ordem, limpeza, cuidado. E todas essas virtudes que você está treinando, você treina economia. Você já parou para pensar quantas pessoas cursam economia, fazem pós-graduação e conseguem quebrar um negócio? E você já viu o que é uma dona de casa que cuida bem da sua casa e sabe fazer economia doméstica? Como ela sabe fazer uma boa economia? Então, faz parte da economia você também saber reciclar, você também saber dar novas funções para aquilo que está sobrando e não desperdiçar, evitar o vício do desperdício. Então, ela também vai trazer abundância, a economia gera abundância, né? A harmonia, exatamente, porque quando eu harmonizo a minha casa, eu estou me harmonizando tanto com as pessoas que existem, quanto com os objetos, com os seres, né? Plantas, animaizinhos, eu estou trazendo harmonia para essa família.
A família é o maior treino de virtudes, então o cuidado com a casa e com quem está nela, principalmente se você está com a sua família ou com as pessoas que você recebe nesse lar, é um grande treino de virtude, de servir, né? De se doar, de trabalho em equipe, ó, equilíbrio entre fazer e descansar. Olha que lindo, Sani, porque a casa ela demanda o fazer, né? Fazer compras, abastecer, limpar. Nem que você tenha funcionários, você tem que saber para poder organizar seus funcionários. E o equilíbrio entre tudo isso e o seu descanso, porque quando você se harmoniza, ela é um grande templo, um grande reduto de descanso e de conforto para você, né? Resiliência, por vezes temos preguiça, e isso é vencer o vício, né? Aí eu me sinto assim, quando minha casa tá bagunçada, minha mente também fica bagunçada, exatamente, Nadiele, porque a casa bagunçada, ela é o reflexo da mente bagunçada. Então, quando eu tô muito sobrecarregada, para pensar, é de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Se a minha mente tá poluída e eu tô super sobrecarregada e eu sinto que eu tô com muita demanda e eu não consigo fazer nada, eu vou chegar em casa completamente sem energia, com baixa de energia, e tudo que eu vou fazer é querer me jogar na cama. E eu vou olhar para toda aquela bagunça e para toda aquela desordem e eu vou ficar triste, vou ficar irritado ou vou me deprimindo, mas eu não vou ter forças para organizar. Uma vez que eu começo a fazer uma terapia, que eu começo a fazer um exercício, que eu comece a vencer a resistência ou organizar o meu tempo, você começa a ter ânimo de organizar suas gavetas, você começa a ter ânimo de arrumar a sua casa, né? Então, de dentro para fora e também de fora para dentro. Se você simplesmente só acostumou com a bagunça, talvez porque você venha de uma família bagunçada, talvez você não tenha sido treinado com hábitos de ordem, então, com certeza, isso vai afetar também as suas emoções. Essa bagunça externa vai te afetar. Por mais que você tenha um pensamento estruturado e ordenado, ela te afeta porque no momento que você chega no caos da sua casa, você quer fugir, porque você não relaxa completamente. Porque, desculpa, uma pessoa que se acostuma com a bagunça e que consegue relaxar e se sentir em paz dentro da bagunça, é porque ela está acostumada com a própria bagunça interna. E vejam, quando você desperta o seu ser de poder, quando você se desenvolve espiritualmente, você consegue, tá? Ser impermeável à desarmonia externa. Você consegue, por exemplo, ir num lugar e não permitir que isso te abale. Isso é uma coisa, isso é sinal de poder, você se torna impermeável. Mas é diferente de você se acostumar com a bagunça e ficar nela numa boa. Quem se acostuma com bagunça é bagunçado, tá? Então, tá ficando claro aqui que tudo que acontece dentro reflete fora? Todos os pensamentos que você tem sobre você mesmo, sobre o templo da sua alma, são os pensamentos que você traz para sua casa com os seus hábitos, tá? Tudo começa no pensamento. O pensamento cria a sua realidade. Certo? Muito bom. Então, concluindo a diferença entre uma casa e um lar. A casa é a estrutura física, mas o lar é uma casa que tem alma, é uma casa que tem coração, é uma casa que acolhe realmente onde você pertence, tá? Vamos entender então o que a sua casa tem a dizer sobre você. Já falamos aqui da bagunça e da desordem, então ela tem a ver com a sua bagunça emocional, né? E vamos entender, quando você põe ordem, olha o que você está gerando. Quando eu coloco mais ordem, eu tenho mais economia. Por que a ordem ajuda na economia? Você já parou para pensar? Ou você já viveu isso, por exemplo, na sua vida? Sua casa está uma grande zona, você tem tudo entulhado nas gavetas, você não conseguiu arrumar nada e de repente você precisa de um caderno. E entre tanta bagunça, você nem tem coragem de abrir tudo aquilo e procurar um caderno. E aí você vai na papelaria e compra um caderno. Você gastou tempo, você gastou energia e você gastou dinheiro para comprar uma coisa que no dia que você organiza a sua casa, você encontra 5 cadernos. Não é assim? Então veja como a ordem ajuda a criar economia de tempo, de dinheiro e de energia. Você tem a sua casa bagunçada e você precisa muito de um vaso, né?
E aí, quando as suas coisas estão organizadas, você pode encontrar, por exemplo, um balde de tinta antigo e falar: nossa, isso poderia ficar muito interessante, muito estiloso se eu pusesse umas flores e transformasse em vaso. Mas, como está tudo bagunçado, aquele balde de lixo, de tinta antiga é só uma lata a mais que está ali acumulando lixo. Então, a ordem, ela também te ajuda a estimular a criatividade. Você começa a ver novas possibilidades para os objetos. E quando você estimula a sua criatividade, você vê novas possibilidades para a sua vida, para resolver conflitos e para criar novas coisas melhores para a sua vida, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma mania de mudar os móveis de lugar sempre que arrumo minha casa e inconsciente, eu não sei porque assim, porque quando você muda os móveis de lugar, você está treinando a coisa da beleza, né? E é uma necessidade interna sua de movimentar a energia. Então, com certeza, você está sentindo alguma área da sua vida estagnada, você está precisando de um input, de um impulso para começar a movimentar a energia, você está tendo uma necessidade interna de se renovar, e aí o seu sistema manda essa ideia de você mexer nos móveis, que pode ser muito interessante, porque pode ver, uma vez que você mexe a energia da sua casa, você ganha espaço, você vê outras possibilidades de posições que você não via antes, e isso reflete na sua vida também, até para te ajudar a descobrir novas soluções para os desafios da vida que você tenha, tá? Isso faz sentido? Eu, quando começo a mexer nos móveis da minha casa, eu estou procurando espaço interno para criar mais. É sempre assim. Sempre que eu mexo uma posição de sofá, que eu mudo uma planta, eu sei que dentro de mim eu estou abrindo caixinhas internas para caber mais criatividade. E eu funciono muito assim, tá? Agora tem que tomar cuidado, né? Por isso que é legal a gente se conhecer e a gente conhecer esses gatilhos, porque quando você só fica viciado em mudar móveis, isso pode ser também uma ilusão que faz você ficar sempre mudando móveis e não fazer nada com isso. Mas se você começa a entender que essa pode ser uma necessidade interna sua de mudança e que você está abrindo espaço para isso, então você usa isso como força motriz para mover adiante, tá? Sim, Jô, a casa reflete o momento interno que estamos vivendo. Vamos lá. Sujeira. Tem gente que não se incomoda em viver na sujeira, né? O lixo está transbordando, o lixinho do banheiro está transbordando, está caindo papel para fora. A pessoa não tira, ela deixa cair para fora, né? O lixo da pia está lotado, não recolhe lixo. Ou tá com preguiça de passar uma vassoura, vem uma visita, joga para debaixo do móvel que depois recolhe. O que isso quer dizer sobre uma pessoa que gosta de viver no lixo e que se acostuma com o lixo? É uma pessoa que emocionalmente ela está acostumada a manter o lixo emocional dentro da vida dela. E o que é lixo emocional? Lixo emocional são ressentimentos, são remorsos, são culpas. A culpa, eu quero agora que você reflita, se você é um colecionador de lixos, né, e esse lixo começa já a atrair moscas, atrair baratas, atrair bichos, ou mau cheiro, ou já está tornando a sua vida disfuncional, verifique internamente se você não está lidando aí com muitas culpas, tá? A culpa, ela abre um campo para você aceitar ficar na sujeira. É como se isso fosse até uma punição, porque você se sente, você quer tanto sabotar a sua vida, que até o seu conforto, até a sua estrutura, você polui, porque você está se sentindo muito mal com você mesmo por causa da culpa. Então, no subconsciente, uma pessoa que mantém a casa suja, ela pode estar lidando com culpas, ou ainda, ela pode estar lidando com uma sensação de indignidade, tá? E aí, no corpo físico, quando eu tenho muitas culpas, eu estou muito aberto a pegar bactérias, porque as bactérias ressoam com culpa, tá? Então, a sua mente ela vai mexer na sua casa e no seu corpo físico. Quando eu tenho muitos desafios com bactérias, emocionalmente eu deveria trabalhar nas minhas culpas, tá? Quando eu tenho muito desafio com sujeiras, né, em casa, ou com animais como baratas, ratos, moscas, eu também poderia olhar para essas culpas. Por que eu estou permitindo que esses seres estejam aqui na minha casa e eu estou me sentindo
ok de conviver com eles, né? Por que eu tô aceitando isso? Então pode ser uma autopunição, tá? Outra coisa que pode acontecer também para você acumular lixo na sua casa e gostar de viver no lixo é a sensação de indignidade. E aí no corpo físico, a sensação de indignidade, ela te deixa muito aberto a desafios com o vírus, porque os vírus vibram nessa energia da indignidade. E na sua casa, talvez você se sinta um lixo vivendo no lixo, talvez esse seja um programa de indignidade mesmo. Então é muito importante, uma vez que a gente começa, né, no Theta Healing, a entender essas coisas, principalmente quando a gente faz um curso de anatomia intuitiva, que vai falar de tudo que ressoa o seu sistema, é engraçado como vai refletindo também a cura do seu corpo na sua casa, é muito claro, né? Você começa a ficar com vontade de cuidar mais da sua casa, você entende ela como um templo. Muito bom. Tá fazendo sentido isso pra vocês ou tá muito maluco? Deixa eu ver aqui que eu não tô vendo. Eu mantenho a minha casa muito organizada e limpa, no entanto, nunca acho uma... Ai, olha que legal! Eu mantenho a minha casa muito organizada e limpa, no entanto, nunca acho uma faxineira, por exemplo, faz tão bem como eu, e isso me sobrecarrega às vezes. Maravilhoso, Michele! Então aí é importante você fazer um trabalho de crenças para entender o que você está aprendendo com essa situação. O que você aprende quando você quer a perfeição e não sente que alguém pode fazer do jeito que você gostaria. Então aí talvez, né, tenha uma necessidade de trabalhar o controle, a autoexigência ou até uma sensação de que você tem que fazer tudo sozinha, de que sem você nada anda, que programas estão no seu subconsciente desde que você nasceu ou até dos seus ancestrais, que fazem você acreditar e trazer para a sua realidade que você vai ter que fazer tudo sozinha para que as coisas saiam bem. Existem milhares de pessoas maravilhosas, mas quando você não trabalha nas suas crenças, você está atraindo essas pessoas desafiadoras porque elas estão justamente aí para te mostrar sobre os seus condicionamentos. Uma vez que você mude isso internamente, você começa com certeza a atrair pessoas e aceitar a colaboração delas e ter pessoas maravilhosas que vão te ajudar nesse assunto, tá? É sempre dentro da gente, não tem jeito. Gosto de folhagens, muitas plantas verdes, a gente já vai falar das plantas, de tudo, eu vou mostrar para vocês, tá? Acumuladores também, Biana, com certeza, ó. Os acumuladores são pessoas que possivelmente estão muito abertos a desafios como o diabetes, por exemplo, tá? Porque eles gostam muito, eles se apegam muito, eles não conseguem soltar, eles vão acumulando. É um medo de soltar, é um medo de deixar ir, eles têm uma necessidade de segurar. Quem tem diabetes tem um sistema de crenças que ressoa muito com ficar guardando. Então, às vezes, isso pode ter muito a ver com esse sistema de crenças, tá? Perde a doçura da vida, fica preso no passado e tem medo de desapegar. Então, os acumuladores, eles podem ter medo de desapegar de ressentimentos, né? E aí eu fico muito apegado porque os ressentimentos têm uma função de te preservar. Então, de te proteger, de estabelecer seu limite. Então, você pode estar apegado a ressentimentos, você pode estar apegado ao passado como se a doçura da vida estivesse toda no passado. E se você abrisse mão desses objetos, você perderia a doçura da vida. Então, você fica atribuindo, os acumuladores, eles atribuem aos objetos uma importância muito grande, eles não conseguem soltar e entender que isso é passageiro, é muito desafiador, tá? Tem acumuladores que chegam num nível, tem até programas nos Estados Unidos que mostram, né, que chegam num nível de acúmulo que a casa realmente você não consegue andar. O que isso está revelando sobre você, né? Será que você está acumulando informações, acumulando cursos, acumulando conhecimento, acumulando informações de YouTube e não está dando vazão para isso? Também pode refletir isso, pode ser acúmulo de informações, porque a informação ela vem para ser passada, a informação é luz, a luz não pode parar. Se você recebe, você tem que passar para frente. Então, o acumulador também pode ter a ver com isso, com pessoas que querem só acumular aprendizado, acumular informação e não fazem nada com isso, não transbordam isso, não deixam vazar, tá? O que mais? Faz muito sentido. Dúvida, porque tudo que eu digo que não vou fazer, você acaba
Dúvida, porque tudo que eu digo que não vou fazer, você acaba sempre fazendo. Não entendi, Rafa, não entendi não entendi o que você falou. Nossa, meu tio é acumulador e tem diabetes. Não tô dando uma sentença aqui, tá bom, Biana? Mas no curso de anatomia intuitiva, quando a gente olha o sistema de crenças da doença, a gente consegue traçar o perfil direitinho e entender por que isso acontece. Alegria nos braços, muito mais... Alergia nos braços, muito mais forte que no direito. Aí eu não vou falar disso, gente, porque aí eu vou entrar em assunto de anatomia intuitiva e o assunto aqui hoje é casa, tá bom? Quando eu tô com raiva ou com muito magoada, eu faço uma faxina em casa com muita facilidade e depois me sinto melhor. Olha que legal, Nadine, você tá usando essa raiva, né, como uma força motriz para limpar. Então essa é uma necessidade interna sua, do seu coração mesmo, porque o coração ele quer ser puro, o coração sempre quer perdoar, ele é Deus, ele é o cérebro de Deus em você, ele quer sempre perdoar. E aí quando você fica raivosa, ou quando você fica ressentida com alguém, ou magoada, o seu coração ele não sabe lidar com isso, então o que ele faz? Ele ativa essa raiva, e aí você vem com essa energia motriz de limpar, e aí você faz a faxina e se sente bem. Maravilhoso entender isso, mas que tal você aprender a perdoar, né? E aprender que você pode sim manter sua casa limpa e fazer uma boa faxina sem você esperar ficar com raiva ou magoada de alguém para poder fazer essa faxina. Mas claro que a faxina, ela tá dizendo o que o seu corpo quer. Ela tá falando limpa esses ressentimentos, limpa essas culpas, limpa essa mágoa do seu coração e aí você se sente melhor. Mas se você não curar lá dentro a mágoa, o ressentimento, ele tá ali escondido. Aí a faxina é legal, mas ela vai ser um paliativo. O importante também é você poder olhar para essas emoções, tá? Se você já entendeu o padrão, né? Muito bom. Qual é a energia quando um portão eletrônico começa a falhar? Vazamentos, infiltrações, maravilhoso. Então vamos pensar, né? Um portão eletrônico, ele tá controlando quem entra e quem sai. Se esse portão começa a falhar, primeiro, você vai ver como que tá a pilha, você vai ver a parte... Tudo que eu tô falando aqui, gente, não é só pra ficar na parte emocional. Tenham as ações corretas. Você vai ligar pra empresa, vai ver se não é pilha, bateria, sei lá como que funciona, entendeu? Você vai tomar essa providência. Mas se é recorrente, então isso pode estar mostrando quem você tá deixando entrar. Será que você tá se sentindo vulnerável? Será que você está se sentindo ameaçada? Será que você está se sentindo invadida no seu limite? Porque o portão, ele limita a sua casa, né? Então, será que eu estou permitindo que me invadam ou eu estou sentindo ameaça? Será que chegou um concorrente, eu estou achando que ele vai pegar meu cliente? Será que eu estou num relacionamento agora e eu estou com medo de perder a minha individualidade, porque ele vai ficar entrando muito, não sei, N razões, tá? Mas pode ter a ver com isso, porque semelhante atrai semelhante, ok? Vazamentos, gente, por exemplo, vazamentos, infiltração. Então sempre que a gente tá falando de água, né, a água, gente, ela é energia vital, e a água, ela carrega informação e ela purifica tudo, né? Então quando eu tenho vazamento dessa água limpa, eu estou perdendo energia vital, eu estou deixando luz, informação ir embora. Então, em que aspecto, quando você está com vazamentos, digo de novo, vai chamar o encanador, vai chamar quem precisa, vai cuidar do vazamento, né, para deixar a água limpa embora. Mas trabalhar em você, se for uma coisa específica, acabei de mudar para esse apartamento e ele tinha um vazamento, ok, arrumei e acabou. Tudo bem, nem sempre é, às vezes é uma questão que já estava ali e que você chegou para fazer um serviço para aquela casa. Imagina essa casa como um grande organismo que te acolhe e às vezes faz parte do seu servir essa cura para casa. E em benefício, quando você faz isso com amor, ela vai te devolver outras curas, tá? Agora, se é recorrente, se começa a ter sempre vazamento, então você vai pensar em que tipo de energia vital, por onde eu estou deixando escapar a minha energia, onde eu não estou aproveitando a minha energia. Lembrando que água conduz informação. Então, por que eu estou deixando a minha informação ir embora? Por que eu não estou usando isso? Isso é perda de poder, tá? Perda de energia. Infiltrações, então, por exemplo, estou recebendo uma infiltração do vizinho.
Então, será que eu estou permitindo também, né, essa invasão? Será que eu estou permitindo que outros me invadam, né, invadam o meu espaço com informações, com emoções deles? Será que eu tô permeável a isso? Então eu trabalharia nesse sentido se a gente fosse trabalhar em crenças, né? E vai resolver a infiltração. Aí a gente vai falar, estamos falando de água, já vamos falar de mofo, né? O que é um mofo em casa? Por que a gente tem mofo em casa? O mofo, primeiro, que é uma questão de saúde pública. As pessoas estão entendendo que o mofo não é uma coisa inofensiva, ele faz muito mal para a sua respiração. Ele é um problema de saúde pública, porque é uma coisa que as pessoas não dão, ficam só irritadas, que é feio e tal, mas não dão a devida importância, e é muito ruim ter mofo. O mofo, gente, vamos pensar no nosso corpo quando você tem desafios com fungos, leveduras, né? Ou quando você tem mofo em casa, o que seria? Os fungos, eles se desenvolvem em ambientes úmidos, né? Em água parada. Então, o que é emoção parada dentro de você? É ressentimento, é mágoa. Emoção parada, é uma água que não está fluindo no seu corpo, parou. E ali deixa o seu corpo aberto para desafios com fungos, com mofo, com leveduras, tanto na sua casa quanto no seu corpo. Ressentimento, eu fico ressentindo. Então eu tô lá atrás preso numa energia parada que eu não dei vazão. Então cura, faz trabalho de ressentimentos e de perdão e cuida do mofo, né? Limpa com cândida, mata o mofo, faz uma pintura anti-mofo, coloca um desumidificador, então você coloca tudo que você tem para fazer na prática, na fisicalidade, mas se é recorrente, se você atrai esses desafios na sua vida, tanto no seu corpo físico quanto na sua casa, então você deve trabalhar nos seus ressentimentos. Outra coisa que você deve trabalhar para ajudar com o mofo é nos seus programas internos de procrastinação, tá? Como o mofo é uma energia que fica em água parada, em umidade, em coisa que está parada, também ressoa com a energia de procrastinação. Então, o que eu estou adiando na minha vida, né? Trabalhar nisso também vai te ajudar com essa vibração do mofo, tá bom? Ah, tinha alguém aqui que já perguntou mofo. Tá fazendo sentido? Gente, agora... por exemplo... Nossa! Caiu aqui, desculpa. Deixa eu falar dos... Gente, tem muita coisa pra falar, tá bom? Deixa eu só falar de como que eu fiz um trabalho aqui. Eu tinha muitos desafios com cupim. Muitos mesmo. Então, quando eu separei, eu fui para um apartamento. Ali eu não tive desafio com cupim. Mas quando eu saí daquele apartamento, eu fui pro último onde eu tava. Eu cheguei lá e tava lindo, todo pintadinho, de branco, prontinho pra me receber. Eu me encantei com o apartamento. Entrei no apartamento, coloquei tudo, organizei minhas roupas, e aí eu fui dar um curso de anatomia intuitiva, que era presencial na época, e um dia minha filha estava em casa com uma amiguinha, as janelas estavam fechadas, 6 horas da tarde, e ela falou: mãe, começou a brotar, os bichos parece que eles estavam saindo da parede, começou a brotar um monte de bichinho assim, e eram aqueles bichinhos de luz, e aí eu fiquei desesperada e tive que fazer uma desculpinização. Ok, fiz a desculpinização, parou, mas antes de vencer, que eles deram 1 ano de garantia, os bichinhos já estavam voltando. Chamei de novo, eles entraram, fizeram de novo, então eu fiquei fazendo só a parte prática, né? Chamando a desculpinizadora e fazendo. Tá bom. Saí de lá, fui morar na Alemanha por um tempo. Quando eu voltei, eu entrei nesse apartamento aqui. Cheguei aqui também, amei o apartamento, me encantei com o janelão, me encantei com o espaço, que ele é grande, ele é gostoso, só que os móveis muito antigos. Perguntei, falei pra pessoa: olha, faz uma vistoria. Eu tive desafios com cupim no último apartamento, então eu não gostaria de colocar todas as minhas coisas e ter que tirar, porque eu já estava vacinada. E aí eu avisei, ela falou: não, a gente passou veneno, não tem nada, não sei o quê. Ok, entrei e coloquei minhas roupas. Veio a época do cupim e começou a brotar bichinho de dentro dos armários. Lá vou eu tirar tudo, fazer a desculpinização e não sei o quê. Daí eu falei: criador, agora já é um padrão, né? Por que eu tô com tantos desafios? E aí eu fui trabalhar nas minhas questões, tá? Entendendo aqui, pessoal,
que cada um é um sistema de crenças único, e não é porque eu estou falando aqui que eu não estou dando aqui um diagnóstico, isso é isso, tá? Vamos pela lógica, eu estou falando das vibrações, do que ressoa, de que tipo de sistema de crenças ressoa, mas é sempre importante você fazer um trabalho de crenças, porque onde isso começou na sua vida tem uma raiz que só você vai ter, tá? Então, o que acontece com cupins e com traças? É só você pensar. O que o cupim faz? O cupim fica em volta da luz, né? Ou seja, ele precisa da luz do outro. Aí, quando caem as asas dele, ele vai lá e começa a comer os seus móveis, a sua estrutura. Às vezes é cupim de madeira, às vezes é cupim de concreto. Ou seja, ele come a parte estrutural. Então, ele entra em volta, ele é atraído pela sua luz, e aí ele começa a se alimentar da sua estrutura. Então, eu tive que trabalhar muito no sentido assim, como eu dou muita informação, né? Eu tive que fechar um pouco o meu campo, porque nós curadores, e quem está aqui e que é curador vai entender o que eu estou falando, e principalmente quem é instrutor e quem é terapeuta, nós temos já uma natureza, né? É da nossa natureza esse cuidado com o outro, porque nós somos curadores. Então, as pessoas se atraem pela sua luz, por aquilo que você tem para entregar. Mas se você não se blinda e você começa a perder o limite e começa a dar muito mais do que você pode, você vai enfraquecendo o seu tempo, o seu autocuidado, a sua estrutura. E aí eu tive que trabalhar muito para colocar limite, né? Porque eu entregava demais, continuo entregando, mas hoje eu entrego sabendo, olha, eu entrego até aqui e aqui é meu limite, não adianta querer mais, né? Porque senão você acaba permitindo que a sua estrutura, a sua vida pessoal, a sua casa, aquilo que te sustenta, que te nutre, seja corroído por pessoas que às vezes estão num sistema de crenças mais infantil, precisando ainda da sua luz. Então o trabalho é você ajudar as pessoas a descobrirem a luz delas, para que elas não precisem ficar dependentes de você correndo a sua estrutura, que elas encontrem a luz. Você oferece a luz quando você quer, mas sem permitir que alguém corroa a sua estrutura. Traças vão corroer os tecidos, né? Então as traças, elas já estão mais relacionadas com uma energia de inveja. Então a traça, ela come o tecido, ela come a roupa que te veste, ela come a cortina que veste a sua casa, o sofá que veste o seu sofá, o tecido que veste o seu sofá. Então as traças são mais sabe quando você fala assim, a pessoa se rasgou de inveja? É isso, é esse corroer do tecido da traça que tem um pouco, quem vibra, né, com isso, está vibrando muito, está aceitando muito os ataques psíquicos de quem tem inveja. E não fica pensando assim, é porque então eu sou muito invejado, eu tenho traço, eu sou muito invejado. Gente, todo mundo em algum nível que tem um pouco de alegria, um pouco de luz própria é invejado. A questão é, como eu estou aceitando os ataques psíquicos de quem olha pra mim com inveja, tá? E a gente só abre para ataques psíquicos quando a gente se sente culpado ou em dívida, tá? Vamos lá. Então, e aí no corpo físico, né, quem tem... Sabe o que eu fiz quando os cupins estavam aí? Eu falei, não, eu tô ressoando com pessoas que estão comendo a minha estrutura, né? Então, eu vou fazer uma desparasitação. Então, no corpo físico, o que acontece? Pessoas que têm desafios com parasitas, né? Que o parasita tá ali se alimentando do seu alimento, ele tá pegando a sua energia de alguma forma, ele tá sugando. E você, no campo espiritual, vai atrair também obsessores, espíritos que também queiram ser atraídos da sua energia, porque você tá abrindo, você tá entregando mais energia do que pode, tá? E aí tem muitos programas por trás. Talvez você tenha crescido numa família que só te ensinou a receber amor e valorização se você desse tudo para eles, entendeu? E aí a gente tem que trabalhar em cada sistema de crenças. O curador fica à mercê e recebe ataques, é interessante ponto de vista. O divino não nos protege, Carol, muito pelo contrário, estilo Nefer, não é um ponto de vista, tá? Eu não concordo que o curador fique à mercê. Eu concordo que alguns curadores, a maioria, tem uma natureza de querer se doar, por isso ele é curador. O coração do curador é de ajudar. E nisso, dependendo das crenças que estão no subconsciente do curador, ele vai permitir que ele dê a mais do que ele pode, ele esquece dele. Então não é uma questão do criador proteger, o criador protege a todos
do mesmo jeito. É como a sua mente depõe contra ou a favor de você de acordo com o seu sistema de crenças. Então, os curadores, eles em geral, eles se doam muito e às vezes eles perdem o limite da doação porque eles acham que eles querem consertar o mundo, né? Essa é uma energia muito de curador e aí eles precisam, o desafio deles e o grande aprendizado que eles trazem é assim, como eu vou ajudar sem precisar tirar de mim, tá? Mas não tem nada a ver com o Criador protegendo ou não, o Criador está protegendo todo mundo e não é porque a gente vira um curador que a gente vira santificado e protegido do Criador, tá? As nossas mentes, elas precisam trabalhar alinhadas com o coração e a gente sempre vai ter desafios, ok? Primeira vez aqui, boa noite, então, seja bem-vinda. Espero que você esteja gostando. Vamos lá, vamos continuar. Entupimentos, essas coisas todas já dá para imaginar, né? Quando você já está transbordando, você já não aguenta mais. Então, assim, no corpo físico, você já estaria quase tendo um problema numa válvula, tendo desafios com varizes, tendo desafios no seu sistema linfático. Por quê? Porque já chegou a entupir. Na sua casa é assim. Não estou dizendo que quem... Gente, prestem atenção. Eu não estou dizendo que quem tem um ralo entupido, um cano entupido, vai ter problema com varizes. Não é isso. Entendam, por favor. Eu estou dizendo que quando você tem tantas emoções negativas, né, que podem, que já não estão conseguindo ter vazão, não estão conseguindo permitir uma circulação fluida, vai entupir, entope uma veia, né, a circulação vai ficando comprometida, assim é com a nossa casa. Então, se a água, se a emoção na sua casa não está circulando bem, então vai se refletir assim, vai transbordar. É sujeira que está ali, é sujeira que entope, que está ressoando com a sua sujeira emocional. Lembrando sempre, quando você entra numa casa nova, você vai pegar desafios que essa casa já traz, né? Assim como você quando tem um namorado novo, ele já tem uma história, ele já traz desafios e você também. Cada um traz seus dramas, seus traumas, seu sistema de crenças e a sua casa, ela também tem uma história, né? E ainda que a casa tenha sido construída, aquele terreno tem uma história, tudo tem energia. Então, a casa seria uma extensão do nosso modo como estamos emocionalmente? Exatamente. Estilo Leffer, exatamente, tá? A casa é uma extensão, o seu corpo é uma extensão e a sua casa é um reflexo também, tá bom? E aí, pessoal, às vezes eu pego uma casa, não significa que, teve um problema ali de entupimento, não significa que eu tô entupida, né, ou que eu tenho esse problema. Observa com coerência se isso é um padrão na sua vida, se isso tá virando um issue na sua vida, se isso é uma questão que tá recorrente. Se não, você vai lá e faz só a parte prática, resolve e move adiante. Porque as coisas na vida precisam de reparos, gente, né? E quando você se propõe a curar a sua casa com amor, né, dando para ela todo esse amor, falando, não, eu vou tratar disso, ela vai te devolver em cura de outras formas, tá? Te acolhendo, te recebendo, sendo abundante e alegre. Vamos lá, gente, a live não vai acabar nunca, porque tem muito assunto. A água é energia também, tá? Tudo é energia. Vamos entender esse conceito de tudo é energia. O seu corpo é feito de sistemas que são feitos de tecidos e órgãos, e se você for para a menor parte você vai encontrar células, e se você for com o microscópio essas células são feitas de moléculas, e se você for olhar uma molécula ela é feita de átomos, e os átomos são feitos de subatômos, de partículas subatômicas, de quarks, e ainda a ciência já está vendo que ainda tem coisas menores até que o quark, tá? Essa menor que o quark já é energia. Então, em última instância, tudo é feito. Se a água é feita de uma molécula, né, H2O, essas moléculas também são feitas de prótons, átomos, elétrons, quarks, energia, tá bom? Então, tudo é energia. Energia configurada em diferentes planos. A água é um bom exemplo. Você pode ter água em estado líquido, gasoso, plasma, sólido, vapor. Tem vários estados da água. Eu acredito que tem mais estados do que nós tocamos aqui nesse plano e conhecemos, tá? Mas isso não é para essa live. Então,
tudo aqui é energia configurada. São combinações, né, de elementos, de átomos que vão se configurando através de leis da física, de atração, de magnetismo e vão formando isso que a gente enxerga como realidade. Mas tudo em última instância é energia, tá? Dá para saber se isso é o meu ou do outro morador ou de alguém especificamente que mora na casa. Obrigada por essas informações, não imaginava que seria possível. Não entendi isso que... Estúdio, não entendi. Você falou, dá pra saber se isso é meu? Isso o quê? Enquanto isso, vamos lá, vamos dar algumas dicas de planos da existência, de como você pode trabalhar com os planos da existência para ajudar a cuidar a sua casa, tá? Deixa eu só contar uma história. Todos os planos da existência, o que são planos da existência? Na filosofia Theta Healing a gente divide toda a existência de acordo com a vibração das moléculas. A existência se configura em 7 planos, tá? Desde o Criador até aqui. Então, assim, primeiro plano é o plano das pedras, dos cristais, de tudo que é mineral, de tudo que está na tabela periódica antes, né, da entrada do carbono, que é a matéria orgânica. O segundo plano é o plano dos vegetais, então plantas, frutas, tá? Terceiro plano, seres humanos e animais, é o plano onde entra a proteína. Quarto plano da existência é o plano dos espíritos, onde estão os nossos ancestrais. Quinto plano, dos seres de poder, onde tem essa energia crística, né? Buda, Cristo, e também tem outros seres. O quinto plano está dividido em vários níveis, e ali tem os anjos, os arcanjos e muitos seres. Ali é onde começa a dualidade. Nós somos duais aqui porque nós somos filhos desse quinto plano. O sexto plano é o plano das leis, as leis que configuram e criam tudo na criação. Então, lei da gravidade, lei da eletricidade, lei da causa e efeito, todas as leis da física, tá? E o Theta Healing traz também que nós temos leis das físicas, leis emocionais e leis espirituais, também não é assunto para hoje. E o sétimo plano da existência, que é o Criador. Então, tecnicamente, tudo vem do Criador, né? O Criador cria as leis configuram e criam o quinto plano, o quarto plano, o terceiro plano e tudo que dá estrutura e possibilidade para a vida nesses planos, que são as plantas e os minerais, tá? Que vão gerar o oxigênio e tal. E a água, que está em todos os planos, que cria tudo que há. Tudo vem da água. Muito bom. O seu corpo, ele é feito de todos os planos. Para você ter um equilíbrio, uma saúde física perfeitos, você precisa estar com todos os planos equilibrados no seu corpo. Como que é ter todos os planos no seu corpo? Você não tem minerais, né? O que faz aí os seus ossos, os tecidos moles finos? Você tem minerais no seu corpo. Você tem o ferro que leva, né, as células do sangue. Então você tem muitos minerais no corpo. Então esse é o primeiro plano. Se o primeiro plano está em desequilíbrio, por exemplo, falta cálcio, falta isso, falta aquilo, você não tem desafios na sua vida física? Muito bom, então o primeiro plano tem que estar equilibrado. Segundo plano, são as plantas, são as vitaminas. Você faz algumas vitaminas, mas você precisa se nutrir para ter as vitaminas necessárias. Então, se você tem um problema de absorção com vitaminas, você tem um problema de desequilíbrio com o segundo plano, tá? Você tem sistema de crenças de que não sabe receber amor, por exemplo. Você até pode ter recebido, mas você não entende a sensação de receber amor e aí talvez você tenha uma dificuldade de absorver as vitaminas ainda que você consuma. O terceiro plano da existência é onde entra a proteína, né? Então, em cada plano vai entrando uma molécula. No quarto plano é o carboidrato. Então, falta de carboidrato, falta de estrutura espiritual. O quinto plano é onde entram os lipídios. O sexto plano entra oh meu Deus, eu tô ruim de memória hoje. Mas, enfim, eu vou lembrar já. Vão entrando, né? O que é... Como que chama, filha? O que é o DNA mesmo? Ela tá de fone. Gente, me lembra aqui o que tá no sexto plano? Me fugiu a palavra. Enfim, sétimo plano, ATP. Percebam, todas essas moléculas, você precisa ter equilíbrio, né? Falta de ATP no corpo, falta de energia. Então, você tem que ter todas essas moléculas no corpo. Na sua casa é igual. Então hoje a gente vai entender
esses planos são os chakras? Não, não são os chakras, tá? A gente pode até entender alguma relação que tem entre os planos e os chakras, mas os planos não são chakras, os planos são a forma como a criação está configurada, né, de acordo com a vibração da molécula. Muito bom. Então, isso tudo, gente, eu tô falando aqui muito rápido, porque essa é uma live, eu tô correndo que a gente tem que encerrar. Esses são assuntos que a gente estuda nos cursos de Theta Healing, com material didático e com muita informação, tá? Eu quero só trazer para vocês rapidinho algumas dicas de como a gente pode equilibrar a casa da gente, colocando todos esses planos em harmonia. Vocês gostariam de saber? Então, eu vou falar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro plano da existência, minerais. Como que a gente pode ajudar a nossa casa com os minerais? Tem muita gente que gosta de colocar sal grosso na água, né, e deixar 7 dias aí num canto da casa ou atrás da porta. Tecnicamente isso pode ajudar, tá? Pode ajudar, porque estamos falando de plano mineral, né? Por quê? O sal grosso, ele tem uma capacidade de absorver umidade, né? Ele interage com o campo eletromagnético, ele é muito interessante porque ele libera íons negativos e ele pode ajudar a trazer uma relação mais de calma para quem está estressado. Então, para quem acredita nisso, o sal ele tem sim uma propriedade que pode ajudar. 7 dias, um copo de sal com água, atrás numa quina, depois tira e ele ajuda. Mas o que eu acho? Que nada disso adianta se você não cuidar das suas emoções, porque o tempo inteiro você está projetando emoções. E o que eu quero que vocês entendam hoje, por isso que eu trouxe essa varinha, é que toda a matéria inorgânica, você tem que pensar que a sua casa, ela pode ser feita de madeira, né? Por exemplo, um piso de madeira é segundo o plano da existência, porque vem da natureza, das árvores, mas você tem concreto, você tem muitos minerais, então tudo isso pega informação, tá? Mesmo que seja uma matéria inorgânica, tudo que existe pega informação, tudo que é feito de átomo, de energia pega informação. E a sua mente, os seus pensamentos, a casa é o lugar onde nós estamos mais à vontade, né? A família, ela sabe como engatilhar a gente, a família sabe o nosso ponto fraco, então é na casa que às vezes a gente explode, é na casa que a gente mostra o verdadeiro eu, é na casa que a gente mostra a verdadeira emoção, que o campo fica aberto para as nossas fragilidades maiores, é na casa que você fica à vontade, sem se preocupar com o que o outro está pensando. Então na casa você tem um pensamento mais puro, que ele está impactando as plantas, os animais, as pessoas que convivem com você, ainda que você não fale, o seu campo eletromagnético está atuando, né, e impactando todas essas coisas, as paredes, o sofá, a mesa, os copos, né? Tem gente que eu quando comecei a trabalhar, eu quebrava muito aparelho elétrico, quebrava muito vidro, coisas quebravam na minha casa sozinha. Quando a gente às vezes não sabe lidar com a nossa energia, a gente tem esse poder, a mente acaba às vezes até quebrando muitas coisas. E então, mais do que você colocar um objeto, um sal, o que eu quero que fique para vocês hoje é que a melhor coisa para você curar a sua casa é você limpar o seu coração, é você limpar as suas crenças e é você se conscientizar, fazer da sua casa não a coisa mais importante da sua vida, como se a sua casa fosse um objeto de visitação e que o seu poder e as pessoas vão te julgar pela sua casa. Não é isso, mas manter a sua casa bonita, organizada, um espaço saudável, olhando para ela como um templo que te acolhe, que é seu lar, isso é primordial e isso é do coração para fora. Então tudo que eu vou falar aqui dos planos são dicas que você pode implementar, mas eu quero que você saiba que o principal é a sua emoção. A casa vai ressoar as suas emoções e o seu sistema de crenças, tá bom? Então tá, o sal é muito legal. Outra coisa que você pode usar em casa, pedras, né? Eu vou pedir pra Sossô mostrar aqui como que os cristais influenciam, tá? Sossô, você me ajuda? Ó, eu tenho aqui essa varinha, ela é uma varinha usada, né? Os antigos usavam isso aqui para encontrar água em poça, como chama? Embaixo da terra, localizar a água mesmo, né? Então ela abre e fecha, você programa essa varinha. A gente aprende a fazer isso em cursos de Theta Healing,
mas eu quero mostrar para vocês que a gente pode medir a energia dos objetos com essa varinha e é muito interessante, tá? Então, primeiro, como a gente está falando de planos de existência, eu coloquei aqui 2 pedrinhas e a gente vai medir a energia dessas pedras para vocês perceberem como que é a energia, o tamanho do campo da pedra, tá? Do jeito que ela tá. E o tamanho do campo que ela fica quando eu instalo sentimentos positivos nela. Eu peguei 2 pedras virgens aqui, que eu nunca trabalhei com elas. Sossô. Você consegue virar a câmera aí? Como que eu faço? Aqui, ó. Pronto. Ó, eu pus aqui uns livrinhos para ela ficar bem na altura. Ó, temos 2 pedrinhas aqui, tá bom? Então, primeiro, vamos trabalhar com essa pedra aqui, ó. Tá? Vou por aqui. E eu vou comandar aqui o meu aulímetro. Para que ele pegue o campo dessa pedra. Tá pegando o campo dessa pedra, ó. A pedra tá lá, mas o campo eletromagnético dela, olha o quanto ele impacta. Olha até onde ele vem. Ó. Enquanto essa varinha tá aberta, ela tá pegando o campo da pedra, tá? Já tá bem grande o campo dessa pedra. Você tá vendo, Sô? Vai pra lá, você tá... Eu tô bem grande, na verdade. Sofia interferiu no campo dessa pedra porque ela entrou no meio. Eu interferi, pessoal, desculpa. Essa daqui não vai dar pra eu mostrar muito, porque ela tá com um campo muito grande, eu não tenho espaço aqui. Eu quero uma que tenha campo menor. Deixa eu ver essa. A energia dela, eu acho que ela tava no meu potinho que eu já tinha energizado. Vamos ver essa aqui, ó. Aqui eu energizo todas as minhas pedras aqui. Eu faço bênçãos na minha casa todos os dias, ó. Isso aqui, ó, aqui onde a varinha cruza, é onde acaba o campo. Então, ó, eu tô aqui. 1, 2, 3, 4 passos mais ou menos dessa pedrinha tão pequenininha, ela tem de campo. Agora eu vou trazer para essa pedra downloads de compaixão, coragem, sabedoria e gentileza. Vocês vão ver como ele vai crescer. Percebe que a varinha é até mais empurrada para trás, ó. Já vem bem longe, ó. Não acaba. Se eu continuar assim indo para lá, posso até vir para cá, ó. Olha o tamanho do campo que a gente cria só baixando downloads nas pedras. Ó, poderia ir, o campo vem até aqui, ó. Tô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poderia ir. Então, isso daqui é muito legal para a gente entender como os nossos pensamentos, as nossas intenções afetam os objetos, né? Agora, as pedras, elas são muito boas para gravarem, elas gravam as informações de uma forma muito fácil. Então, se você tem pedras na sua casa, quem trabalha com pedras gosta de pôr no sol, na lua, limpar com sal grosso, tudo bem. Mas ensinem os sentimentos que vocês querem para essas pedras. Coloquem a intenção. No curso de Teta a gente aprende a fazer os downloads. Aqui eu não tenho como ensinar porque isso é conteúdo do curso. Mas eu garanto que só a intenção dos pensamentos, se no dia a dia vocês vibram em compaixão, vibram em sabedoria, os objetos estão pegando. E quando eu alargo esse campo está interferindo comigo. Então eu entro nesse campo, o meu campo percebe a mensagem da vibração, da sabedoria, isso vai mexendo no campo inteiro. A gente consegue também criar vórtex, né? Obrigada, Sossô. Daqui a pouco eu já medi uma planta. Perfeito! Que fofa! A gente consegue também fazer vórtex em casa, juntando algumas pedras, juntando alguns sinos e medindo a energia da casa, dá para criar alguns vórtex que vão potencializar
o poder que você quer daqueles cristais, mas isso é tudo aprendido em cursos mais avançados, tá? E aí, gente, quem gosta de trabalhar com pedras, essa é uma boa energia, mas não se esqueçam que não adianta só você limpar a pedra, você deveria pôr a intenção da pedra, tá? E as pedras, elas também escolhem, entre aspas, a função que elas querem, tá? Então tem pedras que não vão pegar exatamente a intenção que você quer colocar, mas boas intenções, elas pegam. E assim como a pedra grava muito forte, a sua parede está pegando, tudo na sua casa é vivo, tudo está pegando. Então a importância de manter os bons pensamentos, porque em casa é onde a gente mais libera o lixo, né? Você faz fofoca por telefone, você grita com seu filho, imagina a energia que está ficando nessa casa. E a energia é uma coisa que não acaba, ela fica ali reverberando, ela fica impressa, ela faz forma aos pensamentos, ela tem substância real. Então uma pessoa mais sensível chega na sua casa e capta essa energia. E as pessoas que moram nessa casa vão vivendo nessa energia, e isso vai fabricando mais desarmonia e mais desarmonia, tá? Aí você pode então nesse plano trabalhar com isso, com as pedras, com os cristais, com o sal, e aí tem muitas coisas interessantes. O segundo plano da existência, o que eu quero que vocês entendam é que cada plano tem uma vibração de cura, tá? Tanto para o seu corpo quanto para uma casa. Tem muita gente que cura, né, o corpo com pedras e tal. As plantas, gente, o segundo plano, você pode trabalhar com os óleos essenciais que são extraídos das plantas, eles são maravilhosos e cada óleo vai ter uma vibração. Então, a rosa, por exemplo, ela tem uma vibração elevadíssima de compaixão. A lavanda para relaxar, né? Os cítricos, eles são mais excitantes, eles trazem alegria, e aí você pode... Tem o alecrim, que é maravilhoso, o orégano, que é super antibiótico. Então, cada vibração do segundo plano também tem uma cura e uma frequência para você, para sua casa. A natureza é muito sábia. Você pode, no segundo plano, trabalhar com plantas, tá? Eu acho que é assim... depois que eu saí do meu litígio, eu fiquei sem grana pra nada, né? Quando eu fui pro outro apartamento, eu não tinha dinheiro, mas eu olhava para aquela casa e eu falava, eu quero te curar, porque aqui é meu novo lar. Eu tava sofrendo muito na minha casa, no meu litígio, e eu falei, por mais que aqui seja simples, eu vou deixar isso aqui um lar muito gostoso para mim e para as minhas filhas. E aí eu fui pensando em soluções criativas para deixar aquela casinha gostosa sem grandes investimentos, né? Claro, porque era alugada, mas não só porque era alugada, porque eu não tinha realmente recursos. E isso é muito bom para você trabalhar a sua criatividade e o seu senso de economia. Então, uma coisa maravilhosa para você ter em casa, que você pode ganhar, pedir uma muda ou comprar e não é caro, é planta. E as plantas, elas vão, além de decorar e trazer alegria, elas vão deixar a sua casa muito, muito purificada de boas energias. O fato de você ter que regar, ter que cuidar, também cria uma disciplina, desenvolve o seu cuidado, né? Falar com as plantas, enviar uma cura para uma planta e receber uma cura de uma planta, que são assuntos que a gente trabalha no Theta Healing, isso também é altamente curativo. Então, quando você consegue criar um campo de energia na casa, é muito maravilhoso. E você sabe de uma coisa que as plantas cantam? Eu fiz uma experiência no último curso de DNA 4, existe um aparelhinho que eu até comprei e estou esperando chegar, eu vou pôr no meu próximo curso agora de DNA. Você tem esse aparelhinho, né, que você coloca na planta e você escuta a música que ela toca. E cada planta toca uma música diferente, porque ela emite vibrações. E apesar dos nossos ouvidos não estarem capacitados para a música das plantas, as suas células estão pegando. Então imagina que todas essas plantas que estão na minha casa, elas estão cantando para as minhas células todos os dias, e isso é altamente curativo. E o seu corpo também canta, órgão canta para órgão, né? Então, por mais que você não escute, essas ondas estão acontecendo, essas frequências estão acontecendo, tá? Então, cuidar da casa com plantas é muito maravilhoso, e falar com as plantas é incrível. Eu sei que tem gente que vai me chamar de louca, mas os antigos sabiam, a sua avó sabia, a sua mãe sabe muito bem. Falar com plantas é muito, 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 muito maravilhoso. A gente aprende essa técnica no Theta também. Além do que elas trazem beleza, né? Olha o que é uma flor em casa. Por exemplo, eu vim para esse apartamento, estava todo pintadinho de cinza. Não é minha cor predileta, mas nesse momento eu não quero fazer um investimento. Então eu ponho muitas plantas para neutralizar o peso do cinza e ponho muitas flores. E olha a alegria que uma orquídea traz, né? Então, assim,
As plantas, elas trazem muita cura, purificam o ar, purificam muito o ar, né? Porque essa é a função delas na natureza. Cantam músicas para suas células, harmonizam as suas células e deixam sua casa linda, 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 tá? Eu vou enviar uma cura para planta. Eu sei que eu tô passando muito tempo da live, mas eu vou só mandar uma cura para uma planta e receber uma cura dessa planta e vocês vão ver o que acontece. Sossô, última vez, filha. Ó. Eu não vou fazer nessa malva porque eu já conversei com ela hoje. Olha como ela tá maravilhosa. Vamos fazer com essa daqui, ó. Você filma, mamãe? Então, peraí. Essa daqui? É. E depois, quando você tem muitas assim como eu, sabia que elas conversam entre elas por feromônios? Isso é comprovado, é científico. Elas formam um ecossistema. Então, imagina que a minha casa é uma selva, eu tenho plantas em todos os cantos. Apesar de eu estar no apartamento, eu lido com essas energias o tempo inteiro. E falo muito com elas. Então, olha, vamos medir o campo dessa plantinha aqui, ó. Tá fechando mais ou menos por aqui. Então aquela plantinha tá vindo mais ou menos até aqui, tá? Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 passos. Agora eu vou me conectar com o eu superior da planta, enviar uma cura para ela e permitir que ela me faça uma cura. E o campo delas, as plantas, elas têm uma relação tão simbiótica com os seres humanos que elas gostam de dar cura, elas não gostam só de receber. Sempre que você manda uma cura para uma planta, ela quer te devolver. E quando você mede, o campo dela, quando ela te dá a cura, é muito grande. Ela se sente muito feliz e poderosa, porque elas sempre tiveram uma relação de simbiose com os seres humanos. Então eu vou fazer aqui rapidinho. Vamos lá. Olha o tamanho do campo, gente. Ela nem... Também vou poder ir até infinito lá atrás, que ó. Nem fecha. Nem fecha. Né? Não vai fechar. Então, é isso. Vou continuar aqui. Obrigada, meu amor. Imagina. Tô aqui de volta. Não é divertido? É muito divertido, né? Então, imagina como muda a energia de uma casa quando você tem essas técnicas, E você não precisa ter tantas técnicas, você pode limpar o seu coração e pôr a intenção. Então, vamos falar do terceiro plano. O terceiro plano somos nós e os animais. Agora eu vou ser bem rapidinha pra gente acabar, tá bom? Como que você usa a sua energia de terceiro plano para cuidar da sua casa? Cuidando de purificar o seu coração todos os dias. É por isso que eu insisto tanto, que eu fiz um programa gratuito de Jesus, porque quando você purifica o seu coração, naturalmente você amplia o seu campo eletromagnético, você acaba expandindo isso para esse ambiente onde você está. Então o seu ambiente pega toda essa energia, tá? E quando você purifica o seu coração, você entende que a sua casa é sagrada e que seu corpo é sagrado, e você não quer mais arrumar a sua casa para mostrar para as pessoas. Claro, você tem alegria em receber, você tem alegria em harmonia, mas você quer arrumar a sua casa para você estar, né? Então, trazer cura para casa é você deixar de usar o pano de prato bonito só quando a visita chega e ficar usando o trapinho. É você saber que cada cantinho da sua casa tem que estar harmônico, energizado. Isso não é uma questão de luxo ou de dinheiro. Você pode pôr a sua criatividade.
É você querer cuidar de cada cantinho e curar cada cantinho. É você olhar para sua casa com amor, como se você estivesse olhando para um grande organismo e entender onde ela está precisando de cura e ver onde você precisa trazer a cura para ela e a melhor forma de fazer isso, tá? Plantas no quarto também são boas. Tinha muita gente que falava que não, que solta gás carbônico à noite. Elas são maravilhosas. As plantas sempre são maravilhosas, tá? Elas não vão... Você pode ter algumas plantas no quarto. Sim, eu tenho plantas no meu quarto. A minha casa é uma selva. Enfim, os bichinhos também são parte desse plano. E os bichinhos, eles curam. Então, se você tem pets, animais em casa, eles vão interagir com a energia da casa. O animalzinho, quando ele pula em cima de você, quando ele te lambe, quando ele tá com você, ou quando o gatinho tá ali pondo as patinhas em cima de você, eles estão transmutando energia. Eles estão pegando o que você tem ali de desafio, e aí eles fazem uma alquimia e liberam feromônios para essa casa que são curativos para você. A planta também faz isso, tá? As plantas, elas têm a capacidade de pegar a sua energia e elas começam a liberar, se você tem essa relação de amor com elas, tá? De cura, né? Não deixa eles milinguir ali sem água. E elas te mandam feromônios também. Então tudo isso são alquimias desses planos que vão interferindo na sua energia e até nos seus hormônios, tá? Que mais que eu ia falar? Frutas, terceiro plano. Como que eu vou esquecer de frutas? Ó, só pra vocês verem, eu mostrei minha fruteira, minha cozinha cheia de frutas, mas até na sala eu tenho fruta, ó. Olha ali, tá vendo o limão ali atrás, ó? Até na sala eu ponho fruta. Eu ponho uva na sala, eu ponho maçãs, eu faço uma cesta só de maçãs, porque as frutas, elas trazem abundância, elas trazem alegria, elas são as portadoras das vitaminas. E vitamina é amor por corpo. Então, ter frutas na casa vai te ajudar a conectar com a energia da abundância, porque a natureza é abundante. Vai te ajudar a conectar com a energia da alegria. Agora, pensa numa pessoa deprimida, ela consegue ter uma casa alegre? Pensa numa pessoa escassa, ela consegue ter uma casa farta? Tudo é um reflexo. Então, se você se sente escasso, começa a fazer a sua casa ficar abundante. Começa a deixar os seus potes cheios, pote de arroz, pote de lentilha, começa a ver coisas cheias, começa a pôr frutas, começa a, dentro da sua condição, a pôr beleza e o que seja uma plantinha do seu jardim. Para você, a sua mente vai acostumando com isso e você vai criando um novo padrão e acessando essa abundância, tá? É super importante. Quarto plano da existência, pessoal, é o plano dos espíritos, tá? Eles também têm muitas curas, mas é importante as pessoas que são um pouco mais sensíveis, né? Não ficar conversando com eles. Endereça para a luz, eles não precisam estar aqui. Você sempre pode mandar para a luz e nunca permita que eles entrem no seu corpo. No Theta Healing a gente aprende muito a lidar com esses seres. Agora, como que você traz essa presença do quarto plano dos seus ancestrais, essa sabedoria ancestral para cá? Você pode trazer no seu coração, porque os seus ancestrais vivem através de você, né? E você pode trazer em objetos. Por exemplo, eu tenho aqui muitas peças da minha avó, da minha bisavó, da mãe da minha bisavó, do meu bisavô. Eu tenho muita velharia aqui porque eu gosto de antiguidade, né? E porque elas me trazem uma memória muito afetiva. Agora, é importante também nesses objetos a gente fazer downloads. Ou vocês que gostam de comprar peças em brechó, é muito legal fazer limpeza energética pra gente tirar essa consciência. Às vezes essas peças estiveram em lugares muito desarmônicos e essa energia acaba vindo para sua casa. E se você ressoa com ela em algum nível, você pega, ela potencializa. Então, fazer trabalhos energéticos de limpeza em objetos de brechó ou objetos de antiquário, isso sempre tem que ser feito, né? E trazer para esses objetos, ensinar através dos downloads a consciência que você quer instalar naquele objeto, tá? Lembrando que esses downloads, eles só vão funcionar se você mesmo tiver receptores para ele. Então você pode instalar na sua mesa de jantar harmonia, fartura, alegria, para você ter jantares bons. E aí, se a sua família tem esses receptores, quando sentarem, esse jantar vai ser muito mais harmônico, tá?
Eu não tenho como ensinar isso aqui, gente. Isso é conteúdo de curso de Theta Healing, tá bom? Nos cursos a gente aprende a fazer tudo isso, mas vocês podem fazer e fazendo com a intenção de vocês, do coração, do jeito que vocês sentirem, porque eu realmente acredito que tudo é a intenção pura, tá? Ainda que você não tenha técnica, faça com a intenção pura. Mas se você quer ganhar mais técnica e mais conhecimento, então venha, porque não tem investimento melhor do que no seu autoconhecimento, no seu autocuidado, no seu templo divino aqui, que é você. Tá? Quinto plano é isso. Quinto plano da existência é dos seres de poder. Então você pode, se você se conecta com Buda, se você se conecta com Jesus, se você se conecta com santos, assim. No quinto plano, eu me conecto com Cristo. Então, para mim, a presença crística na minha casa é o que eu gosto de me conectar, tá bom? Você coloca o que você gosta de se conectar e que ressoa com a sua energia. Então, como que eu trago a presença de Cristo aqui? Eu tenho Bíblia, eu tenho livro de Urânio, eu tenho os meus livros sagrados, né? E que eu falo, não são os livros, tá? É a função. Então eu tenho esses livros porque eu realmente leio, eu realmente abro, eles realmente fazem parte da minha vida. Claro que eu instalo lá meus downloads, mas eu tenho na minha decoração porque realmente fazem parte, eles não estão ali só enfeitando. E você pode ter ali, né, os seus símbolos todos, ou o que eu acho mais eficaz, né? Que você se conecte, porque só o fato de você se conectar com Jesus, ele está na sua casa, né? Eu queria até ler uma rápida frase da Bíblia que fala assim, eis que estou à porta, é uma fala do Apocalipse, tá? Que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E é isso. A melhor forma de conectar com o quinto plano é você se conectar com a mais alta energia do quinto plano, né? Que para mim é a de Jesus. Sinta o que é para você. E permita que ele entre na sua casa e que ele ceie com você e que você ceie com ele. Que ele possa ser seu orientador, o seu amigo, o seu conforto, a sua estrutura, o seu guia. Isso é trazer a energia do quinto plano para sua casa. A minha casa é de Jesus. O meu trabalho é de Jesus. A minha empresa eu coloquei nas mãos dele. E tudo, sem exceção. Qualquer pergunta que eu tenha da minha empresa, até nas questões burocráticas, até nas contratações, eu não faço nada, eu não ofereço um desconto se eu não perguntar para Jesus antes e não me certificar com ele, porque ele sabe tudo. Então, se você entregar a sua vida para Jesus ou para Deus, não importa o nome que você dê, né? Isso também vai limpar e purificar a sua casa, pode ter certeza, tá? Eu trabalho com a energia do quinto plano assim. E a energia do sexto plano, só pra gente finalizar, o sexto plano são as leis, né? Então ali você tem a lei da vibração, a lei do tom, a lei da música. Então tudo que é cor, cromoterapia, sons, vibração. Então tigelas tibetanas, tigelas de cristais, música de alta frequência. Tudo isso vai ajudar também a limpar a sua casa. Nos vórtex que eu gosto de criar com as pedras, né? Também vórtex é um assunto do curso, tá? Não tem como ensinar aqui, que requer muitos exercícios. Mas na hora de criar os vórtex, a gente pode colocar sinos, né? Sinos de vento. Os sinos, eles são muito bons, independente de você criar um vórtex ou não. Os sinos e até aquele relógio, sabe aquele relógio de badalada que faz ding dong, não? Eles são ótimos porque eles ajudam a dissipar energia parada, energia estagnada, espíritos errantes. Ele ajuda a dissipar isso. Não é à toa que as igrejas tocam sino. O sino sempre teve a função de avisar, né, a comunidade do horário, mas o sino também tem a função de, quando ele vibra, os antigos já sabiam isso, né? Ele também dissipa formas, pensamentos densas, tá? Ele ajuda. Então ter sinos na sua casa, ou essas badaladas, ou tocar tigelas tibetanas, isso ajuda muito, porque tudo é feito de frequência e vibração, tá? Cores. Nós temos um campo áurico, né? O nosso campo áurico, ele é todo colorido, mas a cor perfeita é o branco, porque o branco contém todas as cores. Então, às vezes, você está um pouco desequilibrado nas cores e você precisa mais de um tom, e aí você pode comer alimentos mais naquele tom, você pode comer
frutas naquele tom, você pode usar roupas, porque o seu corpo vai absorver a cor das roupas, você pode usar roupas naquele tom que te falta e ir trazendo equilíbrio. Na sua casa você pode pensar do mesmo jeito, não precisa ter esse estudo todo. Você olha para essa casa e você fala assim, poxa vida, eu acho que está faltando alegria. Então você pode pesquisar e ver quais são as cores que trazem alegria. Ah, o amarelo, o laranja. E aí você pode olhar, ver aquela que te agrada, escolhe um tom que você acha que é gostoso e pinta uma parede, pinta uma portinha, né? Ou coloca um objeto daquela cor. Isso vai ancorar uma energia de alegria que você está querendo. Faça isso intuitivamente, você não precisa ter muitos estudos. É claro que o estudo é maravilhoso, leva a gente para outro nível, mas para você começar, começa a se conectar, se conecta com essa casa, se sinta parte dela, olha para ela e fala, poxa, o que está faltando aqui para eu me sentir mais legal? Ah, está faltando limpeza, então limpe. Ah, está faltando tranquilidade, essas paredes estão muito escuras, joga um branco ou joga plantas e vai equilibrando com esses planos até que você vai se sentindo cada vez mais harmônico, mais confortável, e aí você vai de fato transformar essa construção física num verdadeiro lar, onde você se sinta acolhido, confortável e integrante, pertencente, tá bom? Isso é cura para você, para o seu corpo, para a sua família. Isso ajuda para que você se regenere melhor nesse templo e faça mais o seu servir, né? Você desenvolva melhor o seu propósito quando você tem um porto seguro, um lugar gostoso que te acolhe e que te acalma, que é o seu lar, tá bom? Então eu vou deixar vocês com um grande beijo. Eu falei demais hoje, né? Mas agora eu desejo um bom carnaval e que vocês arrumem as casas. E o que vocês fizerem de bem lindo com as dicas que eu dei aqui, vocês podem fotografar e me marcar, que eu vou adorar repostar também, tá bom? É isso, pessoal. Eu deixo um grande beijo. Muito obrigada pela presença de todos. Desculpem se eu falei demais. Sempre deixo plantas na minha copa, mas tem algumas que mesmo cuidado morrem, ficam tristes. Então, Cláudia, quando a gente quer pôr plantas e elas morrem mesmo com cuidados, às vezes ela só precisa mudar de lugar. Ou às vezes ela não se adaptou àquela luz, né? As plantinhas também escolhem. Às vezes aqui elas ficam tristinhas no lugar e eu preciso mudar. Às vezes não é só uma questão de água ou de falar, mas você pode se conectar com elas e perguntar o que elas estão precisando. Eu costumo energizar pedras e colocar nos vasos também, isso ajuda muito as minhas plantas. Eu tenho pedras em todos os meus vasos, tá? E também trabalhar o seu sistema de crenças. Talvez as plantas estejam morrendo porque elas estão captando a sua tristeza e nisso de tirar de você, elas te fazem um serviço, elas pegam para ela aquilo que estaria machucando você. Então talvez um trabalho em você de liberar as questões que estão aí te machucando vai ajudar que essas plantinhas encontrem um ambiente mais harmônico, tá? É isso, pessoal. Sempre muito aprendizado. Obrigada, Sami querida. Mayumi, amei. Que bom, uma saudade. Angélica, gratidão pela partilha. Eu que agradeço, eu quem agradeço. Dicas maravilhosas, que bom. Beijos, gratidão pelos ensinamentos. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Gratidão, que linda gratidão. Muito obrigada a todos. Pessoal, um beijo enorme. Bom fim de semana e bom carnaval. Quem tiver interessado em cursos, deixa aqui no direct que a minha equipe fala com vocês e passa todas as informações, tá bom? Beijos!